Essa é uma atividade bem interessante e robusta porque, apesar do seu foco ser a demonstração do uso das estruturas condicionais, ela incorpora muitos dos conceitos de programação já aprendidos em aulas anteriores. Vamos criar um algoritmo para calcular um imposto de renda utilizando a linguagem Python. Vai ser uma ótima forma de integrar os seus conhecimentos em programação. Vamos lá! Estou aqui no ambiente do Visual Studio Code, nosso ambiente de desenvolvimento integrado para programar na linguagem Python. E se você ainda não sabe como instalar e configurar o Visual Studio Code para programar em Python, clica aqui no card que nós temos um vídeo onde nós te explicamos com detalhes sobre como fazer esse procedimento. E nessa aula nós vamos criar o nosso primeiro programa para explorar o poder das estruturas condicionais. Nós vamos criar um programa para ler do usuário o valor de um salário bruto mensal e calcular o imposto de renda a ser pago com base em 5 faixas salariais. A primeira faixa diz respeito àqueles salários abaixo de R$ 1.903,99, que por sua vez são isentos de pagar imposto de renda. A segunda faixa são para aqueles salários que estão entre R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65. O salário que se enquadra nessa segunda faixa paga uma alíquota de 7,5% menos uma dedução de R$ 142,80. Mas essa dedução a gente vai deixar para explicar no momento oportuno. E para as outras faixas vai funcionar exatamente da mesma forma. Por exemplo, caso o valor do salário se enquadre no intervalo da terceira faixa, vai incidir sobre ele um imposto de 15% menos uma dedução de R$ 354,80. Nós temos 5 faixas salariais, nós vamos verificar em qual dessas faixas o salário digitado pelo usuário se enquadra e com base nisso, o nosso programa deve exibir como saída 3 informações. Primeiro, o valor da alíquota do imposto de renda, que é esse percentual. O valor mensal do imposto a ser pago, que vai ser calculado com base na alíquota percentual e também na dedução. E, por fim, o valor anual do imposto de renda, que nada mais é do que o valor mensal multiplicado por 12 meses. Considerando o modelo de 3 etapas, esse algoritmo recebe como entrada o valor do salário bruto mensal, que é a informação digitada pelo usuário, e exibe como saída 3 informações: a alíquota de imposto, o valor mensal do imposto e o valor anual do imposto. Bom, eu vou começar a escrever meu programa com o processo de obtenção dos valores, que nada mais é do que o processo de entrada do meu algoritmo. Eu vou começar emitindo o comando de saída padrão para solicitar ao usuário que ele digite o salário bruto mensal. Colocar 2 pontos e colocar um cifrão para estilizar a mensagem. Logo em seguida, eu preciso obter um valor de entrada por meio do teclado. Preciso que o usuário digite esse valor no teclado. Por isso, eu vou utilizar o comando de entrada padrão, comando input. Só que o meu programa precisa interpretar esse valor digitado pelo usuário no teclado como sendo um valor com casas decimais. Por esse motivo, eu preciso fazer uma conversão para o tipo float, para o tipo decimal. E vou atribuir essa informação, vou reter essa informação dentro de uma nova variável chamada salário. Bom, uma vez que eu terminei o processo de entrada, que consistiu na obtenção do valor do salário por parte do usuário, eu posso partir para o processo de cálculo do imposto, que no algoritmo desempenha o papel de processamento. E para fazer esse cálculo do imposto de renda, eu vou precisar comparar o valor do salário digitado pelo usuário com as 5 faixas salariais de imposto que foram especificadas no exercício. Basicamente, eu preciso verificar em qual dessas faixas o salário se enquadra. E para fazer isso, eu vou precisar criar uma estrutura condicional. Bom, vou começar a criar minha estrutura condicional, vou criar o comando if. Vou começar verificando a faixa 5 do imposto de renda. Esqueci de colocar os 2 pontos aqui, não pode esquecer. Bom, eu vou criar primeiro toda a estrutura condicional e por último, depois que eu tiver criado toda a estrutura condicional, eu escrevo as minhas expressões condicionais dentro dos comandos. Aqui na linguagem Python, nós criamos uma estrutura condicional de uma forma um pouco diferente da maioria das linguagens de programação. Na maior parte das linguagens de programação, nós encadeamos as declarações condicionais utilizando o comando else, colocando um espaço e colocando um outro comando if em seguida. Aqui seria para a faixa 4
do imposto de renda. Mas aqui em Python, a gente não pode fazer esse tipo de estrutura, não existe o comando else e if. Nós utilizamos no lugar do else if o comando elif, que exerce a mesma função, mas é a forma da linguagem Python de tratar esse tipo de construção. Então, essa é a estrutura condicional para a faixa 4. Caso contrário, eu vou colocar para a faixa 3 também. Caso contrário, posso copiar e colar para a faixa 2. E por último, para a faixa 1, eu escrevo apenas else. Faixa 1. Bom, e agora eu preciso escrever as expressões condicionais de cada uma das faixas. Eu vou começar com a faixa 5, onde eu preciso verificar se o salário é maior que R$ 4.664,68. Caso essa expressão seja verdadeira, então eu vou criar uma variável alíquota que vai receber o valor 27,5, equivalente a 27,5%. Caso contrário, se o salário for menor ou igual a R$ 4.664,68 e, ao mesmo tempo, salário for maior ou igual a R$ 3.751,06, significa que o salário está enquadrado na quarta faixa do imposto de renda e, por esse motivo, a alíquota vai ser de 22,5%. Caso contrário, se o salário for menor ou igual a R$ 3.751,05 e, ao mesmo tempo, o salário for maior ou igual a R$ 2.826,66, significa que o salário se enquadra na terceira faixa do imposto de renda e, por esse motivo, a sua alíquota será de 15%. Bom, mas caso contrário, se o salário não se enquadrar na terceira faixa, se ele for menor ou igual a R$ 2.826,65 e, ao mesmo tempo, salário for maior ou igual a R$ 1.903,99, significa que ele se enquadra na segunda faixa do imposto de renda e, por esse motivo, a sua alíquota vai ser igual a 7,5%. Caso contrário, caso o salário não se enquadre em nenhuma das 4 faixas anteriores, só pode se enquadrar na primeira faixa. Significa que ele é menor do que R$ 1.903,99. E por motivo lógico, eu não preciso colocar nem outro elif aqui. Eu posso colocar apenas else porque é a única alternativa lógica que resta caso as 4 anteriores sejam falsas. E por esse motivo, na faixa 1, a alíquota vai ser igual a 0%. Bom, só que o imposto não é calculado apenas com base na alíquota. Existe também uma dedução a ser aplicada sobre cada uma das faixas. Esse valor da dedução é diferente para cada uma delas. Então, por esse motivo, para a quinta faixa, além da alíquota de 27,5%, eu vou definir também a variável deducal, dedução sem acento e sem cedilha. Para a quinta faixa, a dedução vai ser igual a R$ 869,36. Para a quarta faixa, além da alíquota de 22,5%, eu tenho também uma dedução igual a R$ 636,13. Para a terceira faixa, a dedução é de R$ 354,80 e para a segunda faixa, eu tenho uma dedução de apenas R$ 142,80. Para a faixa 1, a dedução vai ser igual a zero, porque a faixa 1 é isenta de pagar qualquer tipo de imposto de renda. Bom, terminei de criar minha estrutura condicional que vai atribuir às variáveis alíquota e dedução valores diferenciados com base em suas respectivas faixas salariais de imposto de renda. O que eu preciso fazer agora é calcular este imposto mensal. Vou pular uma linha. Aqui abaixo eu vou escrever imposto mensal, vou criar uma variável imposto mensal e vou atribuir a essa variável o cálculo do imposto de renda, que é salário multiplicado pela alíquota, pelo conteúdo da variável alíquota dividido por 100.
O valor da variável alíquota precisa ser dividido por 100 pelo fato de que a alíquota ela está expressa em valores percentuais absolutos e, por esse motivo, antes de multiplicá-la pelo salário, eu preciso dividir pelo valor 100. Só que o cálculo do imposto de renda não é feito com base só na aplicação da alíquota sobre o salário. Existe também uma dedução. Então, por esse motivo, eu preciso subtrair esse resultado pelo conteúdo da variável dedução. Bom, uma vez que eu terminei o cálculo do imposto mensal, eu posso calcular o imposto anual. Vou criar uma variável imposto anual e vou atribuir a ela o conteúdo da variável imposto mensal multiplicado pelo valor 12. Bom, aqui eu preciso te alertar sobre algo muito importante, que é o fato de que este cálculo de imposto de renda, da forma como nós estamos realizando, ele não está 100% correto, porque ele não leva em consideração o valor do 13º salário e nem das férias, que também são levados em consideração durante o cálculo do imposto de renda. Bom, e agora que terminamos de realizar o cálculo, nós podemos passar para o processo de exibição dos resultados, que é equivalente à etapa de saída do meu algoritmo. Bom, aqui nesse algoritmo eu tenho 3 saídas. Eu preciso exibir o valor da alíquota, que nós já calculamos em nossa estrutura condicional. Nós precisamos exibir também o valor mensal e o valor anual do imposto de renda a ser pago. Então nós temos todas essas informações já calculadas. Eu vou começar emitindo o comando de saída padrão, comando print. Eu vou imprimir aqui. Vou começar com um pulo de linha e vou imprimir o valor do salário. Colocar 2 pontos e um cifrão para estilizar. E vou concatenar essa mensagem com o conteúdo da variável salário. Preciso converter utilizando o comando str, porque a variável salário tem um valor numérico, preciso convertê-la para texto. Bom, vou copiar e colar. E uma vez que eu exibi o salário como saída, agora sim eu posso exibir as 3 informações. Eu não preciso mais do pulo de linha. Eu vou começar com o valor da alíquota. Alíquota. Como ela é exibida em percentual, eu vou tirar esse cifrão. Vou concatenar com o conteúdo da variável alíquota e vou concatenar também com o texto de um percentual, para exibir o percentual após o valor da alíquota. Bom, posso copiar e colar novamente. E agora eu vou exibir o valor do imposto mensal e vou concatenar com o conteúdo da variável imposto mensal. Posso copiar e colar para exibir a última informação, que é o imposto anual. Alterar a variável para imposto anual. Bom, e uma vez que eu terminei de escrever o meu algoritmo, eu posso executar para verificar se ele realmente funciona da forma que nós estamos planejando. Vou clicar em Run Code, e uma vez que o programa foi executado, eu vou realizar alguns testes. Eu vou começar com R$1.000, que de antemão eu sei que se enquadra na primeira faixa do imposto de renda. Vou pressionar Enter. E observe que ele exibe a informação da forma correta, a alíquota de 0% e os valores de imposto mensal e anual zerados. Vou limpar a tela e vou executar novamente. Agora vou colocar um valor de 2.500, que se enquadra na segunda faixa salarial. Vou pressionar Enter. Eu observo que ele exibe corretamente uma alíquota de 7,5%. Vou fazer mais um teste. Vou limpar a tela, vou executar novamente. E agora eu vou colocar um valor de 3.500, que eu sei que se enquadra na terceira faixa salarial. Bom, vou pressionar Enter. Eu observo que a alíquota realmente foi de 15%. E aqui está o valor do imposto mensal e anual para um salário de R$ 3.500. Vou limpar a tela e vou executar pela 4ª vez. Agora eu vou colocar um salário de 4.500, que de antemão já sei que se enquadra na 4ª faixa salarial. Vou pressionar Enter. Eu observo a alíquota de 22,5%. Vou executar pela última vez. Vou limpar a tela e executar pela última vez. Agora eu vou colocar um valor bem maior. Vou colocar um valor de R$10.000, que eu sei que se enquadra na última faixa, a 5ª faixa salarial do imposto de renda. Vou pressionar Enter e observo que o resultado está correto. 27,5% de alíquota e aqui estão os impostos mensal e anual para um salário de R$10.000. E dessa forma a gente percebe que o programa funciona exatamente da forma que nós havíamos planejado. E essa foi a nossa atividade prática. Se você possui alguma dúvida a respeito de qualquer parte da implementação, coloca aqui abaixo nos comentários que nós teremos o maior prazer de te responder. E não se esqueça de que essa atividade também está disponível em várias outras linguagens de programação. Se você tiver interesse,
pode conferi-las por meio dos links aqui abaixo na descrição. E se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva em nosso canal. Nos siga também em nossas redes sociais. Um forte abraço para você, até mais!